Quem se lembra de um crime registrado lá no ano de 2020 e que foi destaque aqui no nosso programa? Acontece hoje, após 4 anos desse crime, o julgamento de um dos envolvidos na morte de uma trabalhadora de Uberlândia, a Cristiane Gomes. Você está vendo imagens de manifestações que foram realizadas e também fotografias que mostram, né, a Cristiane e também outra pessoa que infelizmente acabou também sendo uma das vítimas. Bom, esse crime aconteceu lá em 2020. A manicure aqui de Uberlândia desapareceu depois de ela marcar para sair com um homem que tinha conhecido poucos dias antes. O nosso repórter Tarsis Duarte, ele está no fórum para trazer todos os detalhes e relembrar ao mesmo tempo esse caso e deixar muito claro que a Cristiane, ela, de acordo com a família e de acordo com as investigações, ela simplesmente estava no local errado e com a pessoa errada. O Tarsis vai explicar melhor essa história para a gente. Bem-vindo, Tarsis. Ótima quarta-feira. Como é que está a movimentação no Fórum de Uberlândia? Bom dia. Oi, Rafa. Muito obrigado. Boa tarde para você também. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Logo mais, Thiago Henrique será julgado aqui no Fórum de Uberlândia. Ele é um dos acusados de ter montado essa emboscada em um bar no bairro Ellison Prieto, aqui em Uberlândia, o antigo assentamento do Glória, uma emboscada para matar um homem que teria matado a mãe dele. Ele e o irmão teriam então armado esse crime. Ao chegarem ao local para tirar a vida de Anderson, acabaram matando também a manicure, a Cristiane Gomes, que estava ali para que não deixassem testemunhas. Pois bem, 6 pessoas foram denunciadas com relação a esse caso e hoje vai ser o julgamento do Thiago Henrique. Na reportagem da colega Carolina Barros, ela relembra todo esse caso e explica também como vão ser os procedimentos para esse julgamento. Olha só. O júri acontece exatamente 4 anos após um duplo homicídio. Uma das vítimas é uma mulher que estava no lugar errado e com a pessoa errada. Ela nem imaginava que o namorado tinha um passado tão sombrio. Entre 6 pessoas suspeitas de envolvimento no crime, Thiago Henrique Ferreira Rocha será julgado neste dia 6 de novembro pela morte da manicure Cristiane Gomes Ribeiro, de 36 anos. O caso que chocou a cidade deixou 3 famílias em luto. Foram 3 assassinatos em apenas uma semana. As vítimas são Anderson Vinícius Souza Silva e 2 mulheres que tiveram relacionamento amoroso com ele. Maria Tereza Cunha Rocha foi casada com Anderson e Cristiane era a atual namorada dele. Segundo a Polícia Civil de Uberlândia, Maria Tereza teria sido assassinada por Anderson em uma briga conjugal. Para vingar a morte da mãe, os filhos de Maria arquitetaram matar Anderson, mas ele apareceu na emboscada acompanhado da atual namorada e ambos foram mortos. O ano era 2020. No dia 13 de novembro, Maria Tereza Cunha Rocha, de 39 anos, saiu de casa por volta das 3 horas da manhã, dizendo que iria buscar o filho de 3 anos na casa do ex-marido, Anderson Vinícius. No dia seguinte, 14 de novembro, foi dada como desaparecida e a família comunicou à polícia. O ex-marido, descrito como ex-presidiário, foi apontado como suspeito, mas negou envolvimento e ameaçou um dos filhos de Maria. O carro da mulher foi encontrado incendiado no distrito de Cruzeiro dos Peixotos. Após 10 dias de busca, no dia 24, o corpo dela foi encontrado enterrado em uma área rural de Uberlândia. Voltamos alguns dias no tempo, para 19 de novembro. Antes mesmo de o corpo de Maria Tereza ser localizado, Cristiane Gomes, de 36 anos, que trabalhava como manicure, desapareceu após sair do trabalho e se encontrar com Anderson Vinícius, um homem que conhecia há apenas 5 dias. Ela foi vista pela última vez no bairro Glória. A polícia começou as buscas por mais uma mulher desaparecida e as investigações indicaram uma relação entre os casos de Maria Tereza e Cristiane. O fator comum era Anderson e a motivação da morte de Cristiane estaria ligada à vingança pela morte de Maria Tereza. Os filhos de Maria atribuíam o assassinato da mãe a Anderson. Cristiane nunca tinha faltado ao trabalho e o sumiço dela levou a família ao desespero. Logo veio à tona que Anderson e Cristiane foram emboscados em um bar na cidade de Uberlândia.
6 indivíduos, incluindo 2 filhos de Maria Tereza, teriam se unido para executar o plano de vingança. Segundo consta no inquérito policial, era por volta de 9h30 da noite do dia 19 de novembro, quando Anderson, atraído por criminosos, chegou em um bar no bairro Ellison Prieto, antigo assentamento do Glória. Mas ele levou consigo a namorada. Enquanto ele entrava, foi atingido pelas costas com disparos de arma de fogo. Já caído ao chão, foi atingido por facadas até a morte. Cristiane tentou se esconder no banheiro, mas também foi assassinada para que o crime não tivesse testemunhas. Os corpos foram desovados em uma estrada de terra. No dia 7 de dezembro de 2020, a Polícia Civil prendeu 6 suspeitos de envolvimento na morte de Cristiane. Entre eles estavam 2 filhos de Maria Tereza. Segundo as investigações, rancor e um desejo incontrolável por justiça desenharam um quadro sombrio, no qual a busca pela verdade se tornou um labirinto. Afinal, quais segredos ainda permanecem ocultos? Os desdobramentos deste crime complexo e suas implicações legais podem começar a ser revelados durante o júri de um dos acusados. A justiça terá outros capítulos para desvendar essa triste história. 2 casos supostamente interligados por um homem cuja reputação foi levantada como sendo de uma figura extremamente problemática, mas que não está mais aqui para contar a versão dele dos fatos. Na época, para a polícia, não havia provas concretas que ligassem esse homem aos desaparecimentos das 2 mulheres. A defesa de Tiago Henrique, filho de Maria Tereza, alega que não existem provas que sustentem a participação dele na morte de Cristiane. Enquanto isso, a família clama por justiça. São muitos os questionamentos que devem começar a ser respondidos a partir de 1h da tarde nesse julgamento aqui no Fórum de Uberlândia do réu Tiago Henrique. É claro que 4 anos depois o cenário é outro, muitas provas serão analisadas, testemunhas de defesa e acusação serão ouvidas antes que a sentença seja dada. E por aqui a gente segue acompanhando, viu, Rafa? Imagens ao vivo do Fórum de Uberlândia, agora 12h03. A qualquer momento eu posso voltar com novas informações. Tá aí, meu querido Tarcísio Duarte, você que está acompanhando o nosso Balanço Geral, evidentemente que logo a movimentação vai ser grande aí no Fórum de Uberlândia em relação a esse julgamento que está marcado para acontecer. E existe um apelo muito grande por parte de amigos, por parte de familiares. E parabéns à nossa repórter, a nossa querida Carolina Barros, que explicou daquele jeito que só a TV Paranaíba faz e só o Balanço Geral faz, com todos os detalhes, a ordem cronológica dos fatos e o que foi repassado à nossa equipe por parte das autoridades de segurança durante todas as investigações. Então, nessa ordem cronológica, hoje, depois de 4 anos, nós temos o julgamento que vai acontecer de um dos envolvidos. Detalhe que chamou muita atenção em relação a esse crime, de acordo com levantamentos. Pensa, ela se escondeu no banheiro do bar e ouviu aquele com quem ela estava se relacionando há pouco tempo ser morto. E, infelizmente, para não ter testemunhas, ela também foi retirada desse banheiro e ela acabou sendo vítima. Imagine o que passou essa mulher. Bom, daqui a pouquinho, novas informações, a nossa equipe acompanhando de perto toda a movimentação e aqui você não perde nada na nossa TV Paranaíba. Agora,